Olá, turma. Vamos hoje tratar das questões que aparecem na terceira apostila. Então, na semana passada, pedi que vocês lessem a apostila, ouvissem os podcasts. Então, hoje vamos, ver os temas que aparecem. Esses temas todos estão interligados. Então vamos lá, Temos aqui a apresentação do sumário, aula 1, industrialização, aula 2, processo de urbanização, aula 3, modernização das atividades no campo e suas consequências, aula 4, desemprego estrutural. Aula 5 são as questões, que de repente vocês já até fizeram, e essas questões elas vão aparecer para vocês na última semana de abril, dia 26, e vocês irão receber na forma de Google Formulário. Então resolvam, e na hora lá no Google Formulário é só marcar a opção que foi resolvida. Então vamos aqui tratar dessas questões. Industrialização. Então vamos ver primeiro a indústria. Então vamos entender. Indústria, fato histórico, século XVIII, aonde a humanidade ela vai começar a transformar a natureza de uma forma muito mais acelerada. Então essa aceleração na forma de transformar a natureza. Por que transformar a natureza? Porque toda mercadoria é natureza transformada. Então nenhuma indústria tem um poder mágico de fazer surgir uma mercadoria. Ela tem que transformar uma natureza. Mas transformar a natureza depende de um conhecimento técnico. Então, aqui nós conseguimos visualizar nessas duas gravuras, que a primeira indústria que surge, a primeira indústria que se torna importante nesse século XVIII, é a indústria de tecidos. Então, como que eu vou pegar elementos da natureza, lã, algodão, e transformar isso em um lençol, uma colcha, um tecido que vai ser utilizado para fazer camisas, calças e tudo mais que se tem uso com tecido. Então tecido é uma coisa muito antiga. Tecido é antiguíssimo. A forma de fazer o tecido é que vai mudar. Vai ser uma forma muito mais acelerada. E essa forma acelerada exige uma fonte de energia que possibilite o aumento da velocidade. Já não dá mais para fazer manualmente. Já não dá para fazer com máquinas que são movimentadas pela força dos seres humanos. Então tem que ser uma máquina que seja impulsionada por uma força que está para além da força humana, algo que exija uma energia, uma capacidade de realizar trabalho que vá muito além disso. Esse processo ele foi chamado de pré-industrial ou artesanal, manufatureira, maquinofatureira ou industrial e pós-industrial. Então essas são fases do processo de industrialização. Podemos observar nessas três fotos, três fotos de uma indústria de automóveis. Então, por que a indústria do automóvel ela é muito peculiar? Porque ela está diretamente relacionada
a segunda revolução industrial. Então essa indústria do automóvel, ela começa, né, lá na segunda revolução industrial, né, ainda no século XIX, mas é no século XX em que ela vai ganhar contornos, né, que transformam as sociedades humanas. Então essa transformação, ela começa na fábrica da Ford. Então a fábrica da Ford, do Henry Ford, ele vai pegar os conhecimentos de Taylor, né, Taylorismo, porque o Taylor escreve um documento, escreve um livro, falando de métodos científicos de controle do trabalhador e da produção. Ford vai pegar esse conhecimento de Taylor e vai aplicar esse conhecimento a uma linha de montagem. É a grande sacada de Henry Ford, a linha de montagem. O trabalho fica muito mais rápido, muito mais acelerado. Qual é a concepção de Ford? Todos os trabalhadores precisam ser consumidores. Então ele vai trazer duas inovações para a indústria. Uma, aumentar salário. Para que o trabalhador possa comprar a mercadoria que ele produz, ele tem que ter salário. Então, um aumento de salário, um ganho real de salário. Outra inovação, ele vai reduzir o tempo de trabalho. Por quê? Porque esse trabalhador precisa de tempo livre para gastar esse dinheiro. Duas medidas simples de Henry Ford que revolucionaram a indústria, que revolucionaram o mundo do trabalho. Porque o objetivo de Ford era criar o que nós temos hoje, uma sociedade de consumo. Então, tudo que nós fazemos é consumo. Na década de 60 e 70, vamos estar no ambiente do toyotismo. Então, dois engenheiros da Toyota ficam cerca de 3 meses numa fábrica da Ford, aprendem todo o mecanismo, voltam para o Japão e fazem melhor. Toyotismo. E o Japão inserido num contexto de pós-guerra, destruído, sem mão de obra. Ford tem trabalhadores para não acabar mais. As indústrias fordistas são indústrias enormes, gigantes. As indústrias toyotistas, não. Porque o Japão, a Toyota inserida no contexto do Japão, ela está sem trabalhadores. Pelo menos em grandes quantidades. Porque morreram na guerra. Então, quem sobra no Japão? Idosos, crianças e mulheres. Parece até o nosso Paraguai. Então, ele vai ter que inovar. Não tem trabalhador, robô. Por ter robô, eu tenho um número muito menor de trabalhadores, o que vai satisfazer o Japão. Em outros lugares, isso vai ser um problema, porque tem bastante gente, não era o caso do Japão. Outra coisa que o Japão vai fazer diferente do que Ford fez, Ford produzia para vender. O sistema toyotista vende para produzir. Então, se ele vai produzir 1.000 carros, ele não compra matéria-prima para 8.000 carros. Ele não compra energia para transformar a matéria-prima em 8.000 carros. Ele compra matéria-prima para 1.000 carros, porque ele vendeu para 1.000. Então ele vai fazer uma produção just in time, tempo ajustado. Ele compra de matéria-prima aquilo que ele vai usar para transformar. Outra coisa importante é que nesse processo matéria-prima-produção, ele vai eliminar as arestas que tem no modelo fordista. Muita perda de matéria-prima.
o toyotismo vai ajustar essa aresta, minimizando essas perdas. A história da industrialização no Brasil é uma história marcada desde o século XIX, mas com pelo menos 2 períodos muito bem marcados, muito bem demarcados. Década de 30, começa o nosso processo de industrialização por substituição de importações, e década de 50, aonde vamos ter aquela industrialização brasileira no governo JK, uma industrialização possibilitada pelas indústrias implantadas por Getúlio Vargas, como a siderurgia nacional, aço. A fábrica da GM não viria para o Brasil se nós não tivéssemos aço para produzir os veículos da GM. Urbanização. O que é urbanização? É um movimento onde a maior parte da população deixa de morar no campo para morar na cidade. Na Europa, esse processo de urbanização começa no século XVIII e vem até o século XXI nesse processo. O Brasil começa na segunda metade do século XX e temos uma urbanização tal qual a europeia. Só que a europeia, ela foi longa, lenta, a nossa foi abrupta, rápida. Por isso, problemática. Não conseguimos resolver os nossos problemas de forma a satisfazer uma urbanização que fosse para todos. Não é uma urbanização para todos. Uma das consequências dessa urbanização é a favelização. Então, as favelas carentes de todos os serviços urbanos sofrem por quê? Porque o trabalhador precisa estar próximo do local de trabalho. Por isso, favela. Com o crescimento populacional, a emergência de produzir muitos alimentos, porque antes da urbanização, cada um plantava seu arroz e seu tomate. Depois da urbanização, você tem que ir no mercado comprar seu arroz e seu tomate. Mas isso tem que ser plantado. Então, a dinâmica da revolução verde, a dinâmica da revolução da agricultura, transforma essa produção manual em uma produção mecanizada, uma produção técnica, uma produção voltada ao aumento de produtividade. O que é o aumento de produtividade? Produzir mais na mesma área. Então, a mesma área plantada tem que produzir mais do que produzia na colheita anterior. Uma das consequências do avanço da agricultura, da modernização da agricultura, é o êxodo rural. Muita gente chegando na cidade, sem condições nenhuma de morar aqui, nesses prédios. Logo, eu moro aqui, nessa favela. Por que a favela está perto da cidade? Porque vai oferecer serviços a esse trabalhador de pouca qualificação, né? E essa indústria, ela vai expulsar o trabalhador, criando um desemprego estrutural, aquele desemprego que não volta, não se recupera por conta do avanço da tecnologia.